Vencer um título da NBA é uma das maiores conquistas que um jogador pode alcançar. Um feito que marca carreiras para sempre. Muitos conseguiram isso de maneiras que mudaram completamente a trajetória deles, especialmente aqueles que já foram considerados entre os melhores do mundo, mas que viram seu desempenho cair com o tempo. Mesmo assim, alguns desses veteranos conseguiram reencontrar o sucesso, tornando-se peças importantes em times campeões, algo que ajudou muito na construção de seus legados. Mas por outro lado, enquanto vimos diversas lendas alcançarem a glória máxima, também existem muitos jogadores incríveis que nunca conquistaram um anel. Em alguns casos, o destino simplesmente não colaborou. Lesões, elencos fracos ou circunstâncias fora de controle. Já em outros, fatores específicos acabaram pesando e explicam por que esses jogadores terminaram suas carreiras sem um título. Cada um deles tem sua própria história, suas razões e seus obstáculos. E é isso que explica por que suas jornadas, por mais grandiosas que fossem, acabaram ficando aquém do esperado. Did that change any way you thought about anything, about yourself, about your teammates, about the game? That was the time when I knew it was time for me to retire. Maybe for the first time, basketball wasn't enjoyable for me, and the maturity level wasn't the same. Reggie Miller foi um dos melhores jogadores de sua época, um arremessador letal que se tornou o principal nome do Indiana Pacers. Assim como muitos antes e depois dele, Reggie era aquele tipo de jogador que, por mais que tentasse competir com os melhores, sempre tinha um time inferior ao seu redor. Ainda assim, era bom o bastante para levar sua equipe aos playoffs com frequência. O mais perto que ele chegou das finais, na década de 90, foi em 1998, quando enfrentou o Chicago Bulls nas finais da Conferência Leste. Naquele ano, o Pacers foi um dos maiores desafios para os campeões em defesa, e até hoje, ao lado do Detroit Pistons, foram um obstáculo mais difícil que Michael Jordan enfrentou. Essa série foi até o jogo 7, uma disputa longa e desgastante para ambos os times, que terminou com o Chicago vencendo por apenas 5 pontos. Mesmo com o Pacers dando muito trabalho para o Bulls, a inferioridade do elenco acabou pesando. O mais frustrante é que, em 1998, eles poderiam ter sido os campeões no lugar de Chicago. Reggie ainda teria outra chance de chegar às finais em 2000, em um momento em que o leste estava aberto após a aposentadoria de Michael Jordan. Dessa vez, o adversário era o Los Angeles Lakers, liderado por Kobe Bryant e Shaquille O'Neal, que buscavam seu primeiro título juntos como dupla. O Pacers lutou ao máximo, mas simplesmente não era suficiente. Kobe e Shaq estavam mais famintos pela vitória, eram mais jovens e conseguiram fechar a série em 6 jogos, deixando Reggie mais uma vez sem título em seu currículo. Nos anos seguintes, seu time continuou sendo peixe pequeno em um oceano de gigantes da Conferência Leste. Mas na temporada de 2004, o Pacers começou a mostrar evolução, com talentos como Metal World Peace e Jermaine O'Neal se destacando. Reggie, mais velho, assumiu o papel de mentor, e a equipe terminou com a melhor campanha da NBA na temporada regular. Eles acabaram sendo eliminados na segunda rodada pelo Detroit Pistons, que depois venceriam os Lakers na final de 2004. Mesmo assim, havia otimismo para a próxima temporada. O time contratou Stephen Jackson, deixando o elenco ainda mais forte. E finalmente, pela primeira vez na carreira de Reggie, ele tinha um time superior. Durante aquela temporada, o Pacers era visto como a melhor equipe da NBA. Ele já não era mais os azarões, e havia confiança de que em 2005 seria o ano do título. Mas tudo desmoronou em uma única e trágica noite. O efeito dominó daquele episódio seria sentido por muitos anos. Para o Pacers, e especialmente para Reggie, foi devastador. Ron Artest foi suspenso por toda a temporada, enquanto Jermaine O'Neal e Stephen Jackson também pegaram longas suspensões. Aquilo acabou completamente com o embalo do time. E foi assim que terminou a trajetória de Reggie Miller. Aquele seria seu último ano na NBA, encerrando a carreira após os playoffs de 2005 com uma despedida emocional na segunda rodada. Ele teve uma carreira digna de Hall da Fama, sendo um dos melhores jogadores a jogar o jogo, mas nunca conseguiu alcançar o topo, quase sempre por ter equipes inferiores. E na única vez em que teve um elenco realmente forte, tudo foi destruído por um erro de seus companheiros. Muitos jogadores já sentiram o peso de serem inferiores, mas Reggie Miller é talvez o exemplo perfeito de como isso pode moldar uma carreira. Ainda assim, ele tentou vencer do jeito certo, com o mesmo time que o draftou. O próximo jogador, porém, também tentou seguir esse caminho, mas se desviou, e isso acabou manchando sua imagem para sempre. Someone that trusts me, that believes in me, that understands me, that I'm just not I'm not a system player. I am a system. Quando James Harden foi draftado, ele não era o melhor jogador do time. Na verdade, ele vinha do banco como sexto homem, ainda se desenvolvendo e mostrando sinais de que poderia se tornar uma futura estrela da NBA. Em sua primeira aparição nas finais, com o Oklahoma City Thunder, o time acabou derrotado. E pouco tempo depois, na off-season, Harden seria trocado. Foi então que ele assumiu o papel de líder no Houston Rockets, um time que agora girava completamente em torno dele.
Ano após ano, Harden tentou vencer do jeito certo, mas falhou diversas vezes. Em algumas ocasiões, ele próprio foi o motivo de o time não conseguir dar o próximo passo, principalmente por conta de suas ineficiências em momentos decisivos. Em outras, simplesmente enfrentou elencos históricos praticamente imbatíveis. A vez em que mais se aproximou de voltar às finais foi em 2018, quando o Houston Rockets, ao lado de Chris Paul, tinha talvez o melhor elenco da era Harden. Naquele ano, eles chegaram a abrir 3-2 nas finais do Oeste contra o Golden State Warriors, mas tudo que podia dar errado deu. O time desmoronou, Harden ficou aquém e a chance de título se foi. Depois disso, o Rockets nunca mais voltou às finais de conferência. A frustração de Harden com a franquia só cresceu, e ele fez de tudo para forçar uma troca para um time de elite. No fim, deixou para trás a cidade que o acolheu de braços abertos, sem olhar para trás. O Brooklyn Nets seria seu próximo destino. Lá, Harden se juntou a Kevin Durant e Kyrie Irving, formando um super time que, no papel, parecia destinado a conquistar vários títulos. Mas os deuses do basquete tinham outros planos, e acabaram com qualquer chance real de Harden vencer ali. Ficou claro que ele não conquistaria um título tão facilmente. Frustrado mais uma vez, Harden pediu para ser trocado, e acabou indo para o Philadelphia 76ers, sua segunda tentativa de buscar um campeonato. Porém, nesse ponto da carreira, Harden já não era mais aquele armador superestrela de antes. Ainda assim, continuava bom o suficiente para ser a segunda opção de um time competitivo. Nos playoffs, os Sixers até tentou chegar à final, mas tudo desandou especialmente para Harden, que decepcionou em anos consecutivos. Em alguns momentos, parecia que ele finalmente iria superar sua fama de fracassar em decisões, mas sempre acabava ficando aquém do esperado. As coisas só pioraram com o tempo. Ele voltou a ter problemas dentro da equipe, dessa vez com Daryl Morey, o gerente-geral dos Sixers. Harden chegou a chamá-lo de mentiroso publicamente e prometeu nunca mais jogar por ele, depois de não ser trocado, mesmo tendo optado por permanecer em contrato. Então, Harden forçou mais uma troca, dessa vez para o Los Angeles Clippers, onde se juntou a Paul George, Kawhi Leonard e Russell Westbrook. Ficava claro, nesse ponto, que ele estava buscando elencos prontos para garantir um título. Mas, com a idade avançando, o tempo começava a jogar contra ele. Essa parecia ser sua última grande chance de conquistar um anel. Os Clippers tiveram um início complicado na temporada 2024, mas logo encontraram o ritmo, o que deu esperança aos torcedores e fez muitos acreditarem que o time poderia ser um azarão perigoso na Conferência Oeste. No entanto, nos playoffs, veio mais uma decepção. O elenco estava repleto de lesões, Kawhi não pôde jogar e a equipe acabou eliminada logo na primeira rodada pelo Dallas Mavericks. Harden, por sua vez, fez tudo que pôde naquela série, mas o fato de já estar em seu terceiro time em 5 anos mostrava que ele nunca teve paciência para confiar no processo e vencer com o Houston Rockets. Sua obsessão por conquistar um título acabou manchando sua reputação. Hoje, mesmo sendo um MVP e um dos maiores talentos ofensivos da história do jogo, Harden é visto como alguém que fracassou nos playoffs e, para muitos, como um jogador que nunca será um verdadeiro vencedor. I'm the MVP. I'm the MVP of this league. The best basketball players in the world. I can't win them all. I'm human. I'm just like y'all, man. I'm just like you. I ain't no different, but I'm Allen Iverson. I'm a basketball player. Fazia muito tempo desde que Philadelphia 76ers era considerado uma ameaça na Conferência Leste. A última vez que a franquia havia sido campeã foi em 1983, com Julius Erving e Moses Malone. Mas em 1996 tudo mudou. Allen Iverson foi draftado por Philly, um jogador com instinto assassino, que fazia coisas que poucos tinham visto antes. Ele carregou a cidade nas costas, disposto a levá-la de volta ao topo. No entanto, Iverson não teve a sorte de contar com um elenco capaz de disputar títulos. Durante seu auge, o time nem sequer era presença constante nos playoffs. Por isso, sua mentalidade era clara: vamos vencer do meu jeito. Em 2001, ele realizou feitos sobre-humanos para levar os Sixers até as finais da NBA, o que lhe rendeu o prêmio de MVP da temporada. Ele era literalmente um exército de um homem só, o motor do ataque e o coração do time, enfrentando Los Angeles Lakers de Kobe e Shaq, que estavam invictos nos playoffs até então. Mesmo em desvantagem, Iverson protagonizou uma das atuações mais lendárias da história das finais, conseguindo roubar um jogo do Lakers. Aquela performance o eternizou na história do esporte, sendo lembrado até hoje. Mas o lado negativo de ter um jogador tão espetacular, com a mentalidade de guerreiro, foi que o time nunca conseguiu evoluir ao seu redor. Com o passar dos anos, a falta de apoio e resultados levou à saída de Iverson, que acabou indo jogar no Denver Nuggets. Mesmo ainda em seu auge, ao lado de Carmelo Anthony, havia potencial para que Iverson e Melo formassem uma dupla de nível campeão, mas os problemas começaram a surgir. Os dois jogadores de maneira muito parecida, ambos com a mentalidade de alfa. Iverson em especial nunca tinha sido colocado em uma situação onde precisasse ser o segundo nome do time. Assim como o Melo, ele queria que o ataque passasse por suas mãos. Essa semelhança acabou impedindo que conquistassem qualquer sucesso real. Eles nunca chegaram a um título e nem conseguiram passar da primeira rodada dos playoffs, sendo eliminados de forma humilhante em 2007 e 2008. A incapacidade de Iverson de se adaptar a um jogo mais coletivo e atuar dentro de um sistema mais equilibrado acabou levando-o a ser trocado para o Detroit Pistons.
A partir daí, sua carreira nunca mais foi a mesma. Mesmo já envelhecendo e jogando em um time em reconstrução, ele se recusava a sair do banco e fazia questão de continuar como titular. Essa postura fez com que ele encerrasse a carreira da única forma que sabia, como um guerreiro. Apesar de nunca ter conquistado um título, Iverson continua sendo lembrado até hoje pelo impacto cultural que teve na NBA. Um anel teria fortalecido seu legado, mas ele já havia deixado sua marca no jogo de outra forma. Enquanto seu ex-companheiro, Carmelo Anthony, aos poucos vem sendo esquecido, em grande parte por causa de suas próprias escolhas. Of the starting at the 4 or even coming off the bench. And the second question is... Who, me? Oh. I mean, I don't know where that started, where that came from. Com o passar do tempo, Carmelo Anthony acabou se tornando o patinho feio da lendária classe do draft de 2003. Um grupo que contou com nomes como LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh. Quando chegou ao Denver Nuggets, Melo causou um impacto imediato, levando o time aos playoffs logo em sua primeira temporada, e repetindo isso por vários anos seguidos. O problema é que, apesar da constância, ele era eliminado quase sempre na primeira rodada. Em todas as participações com o Denver, só conseguiu ir além uma vez, em 2009, quando finalmente liderou a equipe até as finais da Conferência Oeste. Infelizmente, mesmo naquele ano, a história não terminou como ele esperava. Melo acabou se cansando da organização do Denver Nuggets e deixou o time de forma nada amigável para ir jogar em um mercado maior, o de Nova York. Essa saída abalou para sempre sua relação com a franquia. Contrary to what everybody believes, I didn't want to leave Denver, but it's like they put my back against the wall. And the lockout was coming, so I'm like, I'm not about to rebuild. I'm not going to rebuild after we done went to the Western Conference Finals. We supposed to be building, not rebuilding. Right. And I went to him, I'm like, look, I don't want to go, but if y'all going to rebuild, it's time for me to go somewhere else. No Knicks, as expectativas eram enormes. Melo agora tinha a missão de tentar conquistar o terceiro título da história da equipe, o primeiro desde 1973. E dessa vez, ele contava com um elenco melhor do que o que tinha em Denver, o que gerou esperança de que o time pudesse competir de igual para igual com o Miami Heat de LeBron, Wade e Bosh. Mas os problemas logo começaram. Durante a temporada de 2012, enquanto Melo estava lesionado, um armador chamado Jeremy Lin teve uma sequência impressionante, virando sensação em Nova York. Esse período ficou conhecido como Linsanity. No entanto, Melo se mostrou incomodado com o destaque do companheiro e aparentemente acabou colocando um fim naquela fase mágica. Pouco tempo depois, Lin seria trocado para o Houston Rockets. O Knicks nunca conseguiu fazer uma campanha profunda nos playoffs. Faltava elenco para superar equipes mais fortes, como o Indiana Pacers e o Miami Heat. Em 2014, após mais uma temporada decepcionante e sem playoffs, Melo recebeu a oportunidade de deixar Nova York. Ele chegou a considerar seriamente ir para o Chicago Bulls, o que quase aconteceu, mas de última hora decidiu assinar um contrato de 5 anos com o Knicks. Na prática, escolheu o dinheiro em vez de a chance real de disputar um título. Isso custou caro. O time entrou em rápida decadência e Melo começou a ter atritos com Phil Jackson, que era o presidente do Knicks naquela época. Os 3 anos seguintes foram um verdadeiro pesadelo. O time piorava a cada temporada e parecia que todos ao seu redor estavam conquistando títulos, menos ele. Eventualmente, Melo recebeu uma nova chance de competir em outro time, agora ao lado do MVP e de um jogador de nível All-Star. Muitos acreditavam que, para o bem da equipe, ele aceitaria vir do banco. Mas esse não seria o caso. Com Melo agora no time titular, as expectativas por vitória eram altíssimas. E o time teria que competir com o Golden State Warriors pelo posto de melhor equipe da Conferência Oeste. Mas isso nunca chegou nem perto de acontecer. O Thunder foi decepcionante, especialmente Melo, e ele teve atuações terríveis nos playoffs contra o Utah Jazz. Ficou claro que ele já não estava mais no auge, e seus dias como All-Star tinham chegado ao fim. Os últimos anos da carreira de Melo foram tristes de se ver. Ele passou por vários times, sem estabilidade, e parecia até ter sido deixado de lado pela própria NBA. Infelizmente, hoje ele é um jogador que vem sendo esquecido pelos fãs. Há jogadores atualmente atuando nas franquias que fizeram de Melo um ícone e conseguindo resultados melhores do que ele conseguiu. E dá pra perceber que isso o afeta profundamente, especialmente quando se trata de Denver. But what I believe is that they gave him 15 to try to erase what you did or what I your did. accomplishments over there. Because now it's like they want you to play that game. When you think of 15 in Denver, now to this generation, you thinking It's Joker. Por mais incrível que Melo tenha sido, essa é uma história triste de como o egoísmo e a ganância podem arruinar uma carreira quando você não tenta evoluir e se adaptar ao que seu time precisa. Durante sua trajetória, Melo teve várias oportunidades de ser mais coletivo e assumir papéis que talvez não estivessem na sua zona de conforto.
mas que teriam ajudado muito a longo prazo. Recentemente, ele até revelou que quase se juntou ao Miami Heat, mas recusou porque não queria ser a quarta opção do time. E o mais irônico é que se tivesse aceitado, provavelmente teria conquistado um anel de campeão. Agora, infelizmente, ele está entre os jogadores da sua geração que ficaram sem título, enquanto LeBron James, Chris Bosh e Dwayne Wade conquistaram vários. Por mais duro que seja admitir, Melo acabou sendo o próprio responsável por isso. I said, this team is going to go as far as I take them. And, I tried my best. I tried, man. I tried, man. No início da carreira, Tracy McGrady nunca foi considerado o cara do Toronto Raptors. Essa posição pertencia claramente ao seu primo, Vince Carter, que era o rosto da franquia e a principal estrela do time. Mas tudo mudaria quando McGrady decidiu deixar o Toronto e assinar com o Orlando Magic na off-season de 2000, em busca de uma nova oportunidade, a chance de liderar o seu próprio time. E ele não estaria sozinho. O plano do Magic era formar um super time no leste. Junto de McGrady, viriam Grant Hill e Tim Duncan, dois dos maiores nomes de NBA naquele momento. A ideia era montar um trio que pudesse dominar a conferência e disputar vários títulos. Mas esse sonho durou pouco. Apenas um deles realmente assinou com o Magic. Duncan acabou voltando para o San Antonio Spurs e essa decisão mudou completamente o destino de Orlando. Tudo por causa de uma única conversa e foi por culpa de um homem específico que a história da franquia tomou outro rumo. Backtrack a little bit. So you go to Orlando. This is you, T-Mac, and a possibility of getting Tim Duncan at the time. So what happened was Tim and I we had the same agent. So we went down together. And Tim, I think, was more in at the time than I was. But Tim wanted to be in Orlando if he were to leave. And so while we were there, everything was going well. It just felt like, this could happen. And I'm telling you, man, I remember it like it was yesterday. We're at dinner. And Tim's girlfriend asked Doc a question. Can wives and girlfriends travel on a team plane? You got to understand, back then, that didn't happen. Doc said, no, it's a business trip. That doesn't happen. I don't allow that. Now, I didn't know that San Antonio had started doing that. Yes. We got back to the hotel that night, and it was funny because Tamia and I, we're in the hotel, almost like the hotel room was bugged, and she's like, he ain't coming. I said, what do you mean? She's like, when she asked that question, her whole body language changed with that response. Isso praticamente acabou com a chance de Tracy McGrady chegar às finais logo no seu primeiro ano em Orlando. E as coisas só pioraram. Grant Hill, que seria o coastro do time, teve a carreira arruinada por uma grave lesão que o deixou de fora praticamente toda a temporada de 2001. E ele nunca mais foi o mesmo depois disso. A partir daí, o que se seguiu em Orlando foi um ciclo de decepções. McGrady foi um constante eliminado na primeira rodada dos playoffs em 3 das 4 temporadas em que vestiu a camisa do Magic. A pior de todas aconteceu em 2003, quando ele abriu uma vantagem de 3-1 sobre o Detroit Pistons, mas acabou sendo eliminado. E para piorar, o time era treinado por Doc Rivers, que ficou famoso por desperdiçar vantagens em séries decisivas. Cansado de perder, McGrady decidiu tentar um novo recomeço. Foi para o Houston Rockets, onde se juntaria ao Yao Ming, o pivô que era visto como o futuro da liga. O time parecia promissor, com uma das duplas mais talentosas de NBA, mas o roteiro se repetiu. McGrady nunca passou da primeira rodada dos playoffs, mesmo jogando em altíssimo nível, e suas lesões nos joelhos começaram a tirar seu brilho, reduzindo sua explosão e atletismo. Eventualmente, ele seria trocado, marcando o fim do seu auge. Era triste ver um jogador que chegou a rivalizar com Kobe Bryant virar apenas uma sombra do que foi, rodando de time em time nos seus 30 e poucos anos. Mas em 2013, surgiu uma última chance. O San Antonio Spurs o contratou pouco antes dos playoffs, não como estrela, mas como mentor. E surpreendentemente, aquele time chegaria até as finais de NBA, enfrentando o poderoso Miami Heat de LeBron, Wade e Bosh. O Spurs chegou a abrir 3-2 na série, e McGrady finalmente parecia estar a um passo do tão sonhado título. Mesmo com o Spurs tendo o título praticamente nas mãos, alguns lances livres perdidos mudaram tudo. Eles só precisavam impedir que o jogo fosse empatado e o campeonato estaria garantido. Mas então, veio aquele arremesso histórico de Ray Allen e o sonho acabou ali. James catches, puts up a three, won't go, rebound Bosh, back out to Allen, his three-pointer, bang! Tie game with 5 seconds remaining! Green trying to get free, cross-court pass to Green, blocked by Bosh! Game over! There'll be a game 7. James pulls up, puts it in, 4-point lead. What a finish. It's back-to-back titles for the Heat. The 2013 NBA championship resides once again in Miami.
Tracy McGrady estava a um arremesso e um lance livre de se tornar um campeão da NBA. Tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Logo após aquelas finais de 2013, McGrady anunciou sua aposentadoria, encerrando de forma amarga uma carreira que merecia um final muito mais grandioso. E para piorar, no ano seguinte, o Spurs venceu o título de 2014, o que só tornou tudo ainda mais doloroso para ele. No fim das contas, T-Mac foi um daqueles talentos raros, que pareciam destinados à grandeza, mas que foram vítimas de circunstâncias cruéis, lesões, times instáveis e pura falta de sorte. Mesmo sem um anel, ele continua sendo lembrado como um dos jogadores mais talentosos e naturalmente habilidosos da história da NBA. Vencer um campeonato não é nada fácil. Pode até parecer simples montar um time com todos os nomes certos no papel, mas a realidade é bem diferente. Alguns jogadores, mesmo tendo tudo ao seu alcance, simplesmente não conseguiram conquistar um título. Alguns falham por arrogância, outros porque nunca tiveram uma chance justa. Mas no fim das contas, há quem nunca nasceu para vencer. Essa é a dura verdade da NBA. Sempre existirão jogadores condenados a terminar sem um anel, por mais talentosos que sejam. E os 5 nomes que vimos aqui não foram os primeiros a viver essa maldição, e certamente não serão os últimos. Muitos outros, assim como eles, ainda vão sofrer o mesmo destino. A única coisa que eu peço é que se você acompanha aqui o canal, você tá gostando do conteúdo e ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e deixa o like no vídeo. Aproveita e aperta no botão hypar, que cara, esse botão tá ajudando demais os novos criadores de conteúdo. Eu também convido vocês a virar membro aqui do canal por menos de um refrigerantezinho que você compra aí no seu mercado. Você pode ser membro no canal, ajudar o Camisa 30 e também em breve vão ter conteúdos exclusivos lá pros membros do canal, beleza?